Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Jorge Marinha, também conhecido como Jorge Marinha, e estou aqui para falar de uma coisa meio polêmica, assim, entre partes, né? Porque de uma parte eu queria dar uma reclamação sobre a Panini, mas nem tudo é culpa da Panini, né? Mas de uma certa forma até é. Eu queria falar aqui sobre as HQs no ar, né? Porque pra mim a HQ no ar é jogar a HQ pra cima e ela vai ficar no ar. Porque uma HQ no ar de verdade, uma feita com esse intuito, ela tem toda a construção na sua arte, do desenho, né? Então ela é bem focada na parte artística do desenhista mesmo, né? Do desenho, né? Então a maioria das HQs no ar, ela não tem nem tons de cinza, ela é apenas a sombra opaca, né? A sombra opaca que a gente fala é que a sombra não tem nenhum tipo de degradê, ela é apenas uma sombra preta chapada. Isso aí acontece com os quadrinhos e normalmente não tem muitas achuras também. É uma sombra preta, opaca e sem achura, né? Aí a gente tá tendo uma coleção do Batman, né? Uma coleção de HQs no ar, né? Que tá vindo Batman Silêncio, O Cavaleiro das Trevas, O Longo Dia das Bruxas, Black Mirror, Corte das Corujas, Vitória Sombria, né? Por quê? Porque algum tempo atrás, né? Lá para 1990 e poucos, teve um lance aí de lançarem revistas do Batman em preto e branco, né? E qual é a diferença dessas revistas noir que estão sendo lançadas com o Batman com essa Batman preto e branco? É simplesmente que a Batman preto e branco, elas foram lançadas com esse intuito, né? Elas já foram criadas e pensadas dessa forma, né? Assim, essas HQs que a Panini está lançando no ar, elas são puro caça-níquel, né? Vem lá de fora, por isso eu falei que não é totalmente culpa da Panini, apesar da Panini ter muita culpa sim, porque poderia tá disponibilizando pra gente muitos outros materiais que a gente queria, né, adquirir enquanto tá lançando essa coleção totalmente caça-níquel. A Panini tem culpa nisso, mas lá de fora também já vem lançando isso, né? Se você parar para pensar, talvez algumas HQs até entrem um pouco nessa pegada, né? Por exemplo, se você pegar o Cavaleiro das Trevas, realmente você pode ter uma influência ali de uma HQ no ar e pode ficar assim um trabalho excelente, porque o traço do Frank Miller é dentro dessas características, sombra chapada, o preto bem fosco e não tem muitas achuras, né? Sempre aquela sombra chapada. Isso naquele ambiente de Cavaleiro das Trevas pode ser sim que dê um pouco certo. Agora, se você pegar, por exemplo, Batman Silêncio, já não funcionaria tão bem, porque não é pensada daquela forma. O Jim Lee não desenhou pensando naquela forma. Apesar dele ter feito Batman preto e branco, que nessa ele sim pensou em fazer daquela forma, de uma forma no ar, proposital. Ele quis passar isso, quis passar aquele ambiente. Se você pegar, por exemplo, Corte das Corujas, que foi pelo Capullo, não tem ligação alguma, fica uma coisa ridícula. E pior, quando você pega uma HQ, por exemplo, O Longo Dia das Bruxas ou Vitória Sombria, você está estragando totalmente a narrativa, porque a narrativa daquela história foi pensada inclusive na paleta de cores. Quando você tira a paleta de cores, né, aqueles tons azulados do quadrinho Vitória Sombria ou o Longo Dia das Bruxas,
você está tirando parte inerente da história, você está destruindo a HQ. Infelizmente, você trazer esse tipo de material, você fazer esse tipo de material, você está totalmente destruindo a narrativa, porque as cores, elas são parte da história que está sendo contada. Então, quando você simplesmente tira a bel prazer, porque você quer, você está acabando com o ambiente daquela HQ. Você está destruindo parte da narrativa. Se você... as pessoas têm uma ideia errônea que se você tirar o azul e trocar pelo branco, você está colocando um tom sombrio. Não! O azul, ele diz mais do que o branco. O azul, ele tem um peso maior na paleta de cores do que o branco. O azul, ele tem um motivo para estar ali, né? Então, quando você tira isso a bel prazer, porque você quer transformar a HQ numa HQ noir, você está acabando com aquela HQ, você está destruindo a narrativa totalmente. Porque se você tira uma parte da narrativa, aquela narrativa já não é mais aquilo que ela foi pensada para ser. É um puta tiro no pé. Me desculpe a galera que está colecionando essas HQs aí, que está comprando essas HQs. Infelizmente, você tem algumas HQs que até tem uma proposta interessante, mas de quebra você vai acabar comprando HQs que ou não tem nada a ver com a proposta, ou HQs que estão sendo destruídas para se encaixar dentro de uma proposta que não funciona naquela revista, naquela HQ. Então é uma coisa totalmente bizarra o que estão fazendo. São muito poucas HQs que você pode tirar as cores e elas não vão interferir diretamente na narrativa daquela revista. Então, se você quer se aventurar por esse caminho, tudo bem, você é livre para comprar, mas fica o recado que você vai perder coisas ali, você vai perder parte da narrativa ali, né? As pessoas costumam pensar, como eu disse no outro vídeo, que a narrativa ela é composta somente do desenho ou somente da história, mas isso é um erro. A narrativa, né, e aqui é um canal de narrativa que eu vou dar sempre prioridade à narrativa gráfica, eu nunca vou dar prioridade à história ou ao desenho ou ao traço, vou sempre falar da parte narrativa. A narrativa ela é composta por tudo, né, pelo letramento, a forma como você coloca a letra, a fonte que você escolhe para colocar a letra num determinado quadrinho, tudo isso é importante. Mas as cores, ela tem uma importância muito grande dentro dos quadrinhos. Se você escolhe utilizar cores para determinar a densidade de uma atmosfera de um quadrinho, aquilo não pode ser mudado, porque quando você muda, você está tirando parte inerente da obra, parte que está contando a história da obra. É uma coisa assim, se você for pensar, até meio bizarra, né? Eu acredito até que alguns autores ficariam chateados, né? Ainda não vi nenhum relato de nenhum autor falar que ficou chateado por mudarem a paleta de cores da obra dele nessa Batman Noir, mas acredito que alguns ficariam bem chateados, né? Porque quando você está criando uma história, e isso eu falo por mim, você pensa na paleta de cores, você pensa na diagramação, você pensa em como os quadros contarão aquela história, como as cores contarão aquela história, como a fonte que vai ser utilizada, né, a fonte da letra, vai ser parte daquela história. Tudo isso você monta uma narrativa que você imagina que vai pegar certos leitores, né? Que vai pegar um nicho de leitores. Quando você simplesmente mexe nisso a bel prazer, você está perdendo elementos que fariam diferença na história, né? Aí entra o caso, a pessoa,
pô, eu li aquela HQ que é clássica e não gostei tanto, né? Talvez você devesse reler pensando na parte narrativa. Se você pensar narrativamente naquela HQ, talvez você entenda por que tantas pessoas gostem dela daquela forma como ela é. Eu vejo muitas pessoas falando hoje em dia que as HQs do passado têm uma certa diferença para as HQs de hoje, que hoje as HQs funcionaram naquela época e não funcionam hoje, né? E isso não é totalmente verdade, né? Se você pegar o Homem-Animal, por exemplo, do Grant Morrison, você vai ver a forma como ele trabalhava na parte narrativa e como a narrativa é importante até hoje. Hoje mais do que nunca, que hoje são produzidos muito mais materiais, né? E muito mais materiais de baixa qualidade, materiais onde o roteirista não tem a capacidade de pensar como uma estrutura de quadrinho funciona de verdade, né? Muitas vezes hoje o roteirista ele pensa que é só escrever uma história e pronto, e não é bem assim que funciona. Quadrinhos, como o mestre Will Eisner já ensinou, são a construção de vários pontos, né? Inclusive as cores, inclusive o tipo de perspectiva que vai ser a principal naquele quadrinho, o tipo de perspectiva inclusive que diz muito sobre o quadrinho, muito sobre a densidade daquele quadrinho, né? Então quando você lê um quadrinho no ar, você espera já certa atmosfera, você espera que ele seja daquele tipo de ambiente específico, ambiente que veio de filmes, eu acho, se não me engano, esse cinema no ar, né? Eu não entendo muito dessa área de filmes, né? Mas narrativamente nos quadrinhos ele tenta se aproximar dessa espécie de filmes com um foco mais em detetive, com um foco mais uma coisa com sombra chapada, uma coisa mais intimista, e isso é um tipo de quadrinho que às vezes as pessoas procuram, e tem gente que gosta muito, inclusive eu gosto muito desse tipo de quadrinho, mas não que transformem uma HQ clássica nesse tipo, porque quando você quer transformar uma HQ clássica nesse tipo, você perde coisas no processo, como é o caso do Vitória Sombria e do Longo Dia das Bruxas. Você está perdendo muita coisa ali para se aproximar uma coisa que querem colocar e empurrar goela abaixo da gente, né? Então, HQs noir, Batman, são caça-níqueis? São extremamente caça-níqueis. Se você quiser HQs noir de qualidade, é só você fazer uma busca aí no Google que você vai encontrar ótimas HQs noir, né? Inclusive HQs noir coloridas, existem sim, né? Então você pode procurar com esse clima denso de detetive ótimas HQs sem ter que estragar obras clássicas, né? Então esse é meu recado aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Jorge Marinha, também conhecido como Jorge Marinha. Valeu, galera, tamo junto.